Olá! Bem-vindo ao canal. Eu me chamo Alice. Esse é um canal sobre literatura, normalmente resenhas literárias ou então coisas de papelaria, como organização pessoal. Vocês já devem ter visto esse bonito por aqui algumas vezes, se tu acompanha o canal. Se tu não acompanha, tem vídeo sobre esse aqui. É o meu planner de 2024. Falar nisso, está acabando o ano. E eu pretendo falar sobre como eu usei esse planner, se ele foi legal, se não foi, se é uma boa ideia tu ter. Mas hoje o vídeo é sobre uma escritora que eu acho sensacional e que essa escritora, assim, ó, mudou a minha vida. Eu comecei a ler essa escritora quando eu tava ali na casa dos 22, 23 anos. O primeiro livro que eu li dela é Sushi, o nome do livro. É a Marian Case. Muita gente já deve ter ouvido falar dela. Ela é uma das escritoras da atualidade, eu acho que mais famosas, não só na Irlanda, mas a nível mesmo mundial. Um dos principais sucessos dela, inclusive em quase todos os livros dela vem ressaltado isso, é o livro Melancia, que por incrível que pareça, apesar de ter sido o primeiro livro dela que eu vi, que eu lembro que uma prima minha emprestou para uma tia minha, e aí eu vi e achei uma graça a capa. E era um mega livro deste tamanho, assim. E eu falei, nossa, mas parece ser um livro bem legal, um título bem diferente. Aí eu lembro que eu li a contracapa, eu li a parte de trás, e eu achei engraçada a descrição. Pensei, um dia eu vou ler livros dela. E acabou que o primeiro livro que eu li foi Sushi, que era o livro que tinha ali disponível na Americanas. Eu lembro que eu comprei na Americanas e foi aquele livro menorzinho, besta de bolso. E só para vocês terem ideia de como é os livros da Marian Case, se tu ainda não conhece. Porque esse livro que eu trouxe hoje para falar aqui é A Mulher que Roubou a Minha Vida, que tá aqui no Kindle, ó. Inclusive, ele está como amostra grátis. Não sei se a câmera vai pegar ele direitinho. E aí aqui ele como amostra grátis. E no Kindle, o meu Kindle é o Paperwhite 10ª geração, para quem quer saber. Mas daí, assim, desconheço um Kindle que ele tenha cor. Acredito até que existe, mas pelo menos aqui no Brasil não sei se tem disponível. Então ele fica assim, ó, a cor. A não ser que tu tenha o aplicativo Kindle num tablet e aí fica a corzinha a cor original ali da capa do livro. Fora isso, os títulos da Marian Case, desculpem isso, mas eles são assim, ó. Só para exemplificar, ó, são assim. A editora Bertrand é quem disponibiliza os títulos dela. Eu ainda não vi outra editora disponibilizando os títulos dela, a não ser a Best Bolso, que também, se eu não me engano, é uma outra editora, mas é uma editora que pertence à editora Bertrand. Me corrijam se eu estiver falando besteira, mas se eu não me engano, a Best Bolso pertence à editora Bertrand. E aí, o Sushi, ele foi um livro que eu comprei, ó, desse tamaninho, ó. Olha a diferença. A diferença esse aqui. Eles são assim, mas ambos são livros, assim, com bastante páginas, na faixa das 600, 700 páginas, como é o caso da Mulher que Roubou Minha Vida. Ela também é um livro bem grosso. Acho que o único livro dela, assim, que é mais fininho, que eu vi até agora, principalmente dessa coleção aqui, que tem esse design, assim, é o livro da Mamãe Walsh, que eu também tenho, e é um livro bem, bem fininho, assim, e é uma graça. É muito divertido o livro. Se tu queres um livro para tu te distrair das coisas do cotidiano, leia o Marian Case, sério. Se tu tá sempre na rua, compra essas edições best de bolso que tu vais adorar, ou então baixa o Kindle no teu celular. Se tu tem assinatura da Prime, de vez em quando a Prime ela disponibiliza os livros da Marian Case para quem é assinante Prime. Então tu consegue ler o livro de graça, sem precisar comprar, tipo como se tu fizesse um empréstimo, né? Nem um aluguel, é um empréstimo, que além do que tu paga na tua assinatura da Prime, tu não paga mais nada. Eles têm a Prime Reading, mas não é a Prime Reading, é assinante Prime, e eles de vez em quando disponibilizam uns títulos ali pra tu ler. E foi o que aconteceu com A Mulher que Roubou a Minha Vida. Eu já estava com ele salvo, havia muito tempo pra ler. Daí um dia desse eu falei assim, tô sem nada interessante pra ler, eu vou começar a ler antes que a Prime me retire da disponibilização desse livro aqui.
Até porque ele é um livro bem grossinho, então tem bastante página, vai que eles retiram no período em que eu tô no auge da leitura, pensei. E aí eu comecei a ler esse livro e bati um recorde, praticamente. Vou dizer um recorde porque outro livro com tantas páginas assim que eu li tão rápido foi o livro da Diana. Eu tenho resenha da Diana aqui, eu também li o livro da Diana pelo Kindle, só que na época eu li pelo aplicativo Kindle no meu tablet. Não tenho mais o tablet, foi por conta do livro da Diana que eu resolvi comprar o Kindle. E eu falo disso também no vídeo que eu tenho aqui sobre Kindle, se vale a pena ou não. Pra mim, acho que vale super a pena, porque olha aqui no que se resumiu o livro da Mary Case. Nisso aqui, uma coisa tu segura com uma mão, e quando tu tira a capa ele fica mais leve ainda, e sério, tu super consegue segurar pra ler numa boa, tá? Não tem grandes problemas. Porque os livros da Mary Case, eles são nesse estilo. E tem vários outros livros que são muito bons, gente, que, imagina, a gente deixa de ler porque simplesmente o livro é esse tijolo aqui. Nada contra um livro muito grande. Gosto, porque é uma história, as histórias são bem interessantes, mas, sim, se tu é uma pessoa que anda de ônibus por aí, ou até se tu anda de carro, mas tu vai ficar andando com um trambolho desse nessas coisas, né? É um pouco complicado. Pra quem consegue ficar em casa lendo, legal, tem um livrão desse. O Melancia, acho, por exemplo, é um exemplo de que se tu é uma pessoa que prefere livros assim, mais grossos, não livros grossinhos, mas um livro físico, e daí é uma leitura maior, tem uma grossura desse tamanho, o livro, uma chulapa dessas. É uma ideia pra tu levar contigo pra qualquer lugar, porque eu botava numa bolsa minha bem pequenininha, lá numa bolsinha estilo baú, assim. Eu ainda levava minha carteira, mais uma necessaire, mais outras coisas dentro, mais um livro. E era bem de boa. Eu li esse livro aqui em uns 2 meses, eu acho. E tem uma separação, já falei em outros vídeos aqui sobre as separações que eu fazia pra ler. Esse aqui foi uma separação parecida com o livro da Coco Chanel, que eu também já gravei o vídeo hoje, vai ao ar já antes, eu acho, desse livro aqui, se não vai antes, vai ir depois, mas já tá tudo gravado. Eu falo ali no livro da Coco Chanel sobre como foi que eu fiz pra reler ele, porque eu tenho muita preguiça de reler livros, essa aqui é a verdade. Apesar de eu gostar muito de ler, eu tenho preguiça de reler. E aí eu fiz aqui, ó, no Melancia, uma separação, que eu pensei, isso aqui é um livro bem grosso, bem grande, e eu preciso encontrar uma forma de eu terminar de ler logo isso aqui. E olha as palavrinhas, como são minúsculas, só pra vocês terem ideia, tá? Tipo, não é porque é pequenininho que ele é uma versão, tipo, isso aqui é uma versão estendida, isso aqui é uma versão que eles cortaram coisas, não. Eles são, gente, a mesma coisa se tu comprasse Melancia grande, com a diferença aqui, ó. As letras são um pouco maiores, então... E ali na versão de bolso, as letras são menores. Mas é tipo isso aqui, ó. É esse estilo de livro que a Mary Case faz. E tu pode ver que os livros dela, tirando Melancia, todos os outros livros dela praticamente vão vir escritos na frente. Mary Case, autora do sucesso, Melancia. Inclusive, esses 2 livros aqui são sobre a mesma família, que é a família Walsh. Ela tem uma coletânea de livros só sobre a família Walsh. É bem legal, vale muito a pena. E esse aqui não foi diferente, também vem aqui na frente, autora do sucesso Melancia, porque o Melancia, ele é muito legal mesmo pra ler, vale muito a pena. E esse aqui é A Mulher que Roubou a Minha Vida, se eu não me engano em inglês o título é The Woman Who Stole My Life, acho que é isso. Eu vou abrir aqui as informações do livro, isso que eu gosto no Kindle, porque olha só, tu vem aqui, tu abre as informações do livro, informações sobre o e-book, não sei se vai dar pra ver aqui. Ó. E aí tu abre as informações sobre o e-book, ele só é um pouco lento, o Kindle. E aqui estão as informações do livro, outros títulos dela também, as avaliações. E aí aqui vem falando que é um novo romance da autora do best-seller Melancia, e vem contando o dia andando no meio da rua. O que eu acho muito legal no Kindle, ele vem dizendo mais ou menos o tempo que tu vai ler. Tu vais gastar da tua vida para ler o livro. E aí aqui diz que o tempo típico para leitura
deste livro, desse título, é 12 horas e 11 minutos. Então eu devo ter gastado mais ou menos isso da minha vida para ler ele. São 609 páginas. E ele também é da editora Bertrand, que é quem possui, ou Bertrand, não sei como é que vocês preferem falar, que é quem possui os títulos da Mary Case aqui no Brasil. A Mulher que Roubou a Minha Vida, ela, diferente dos outros livros da Mary Case, ele não fala sobre a família Walsh. Ele fala sobre uma outra família. E ele tem, como sempre, alguma mulher com uma cabeça muito disfuncional. Mas aí depois a gente vai parar para pensar, a gente pensa da maneira disfuncional que elas pensam. Muitas vezes. E é muito engraçado esses livros, porque sempre, em algum momento, eu me deparo com uma situação parecida que aconteceu na minha vida. Que nem o Melancia, uma coisa super inusitada que aconteceu na vida da personagem principal. Eu jamais imaginei que fosse acontecer com alguém, que dirá comigo. Que era voltar num voo da Irlanda, só que no caso dela eu estava indo para a Inglaterra, eu estava voltando para o Brasil da Irlanda, onde eu fiz o meu intercâmbio, e fiz o meu intercâmbio porque eu aprendi a gostar do país Irlanda e a querer conhecer o país Irlanda por causa da Mary Case. Então, por conta dos livros que eu lia dela. E eu lembro que foi pandemia, eu tava bem chateada porque tinham fechado todas as escolas lá, não sabia se eu ia conseguir fazer novamente esse intercâmbio algum dia, e estavam acontecendo outras coisas na minha vida pessoal, e eu vi um caminho do voo. Daí o voo, ele sai da Irlanda e faz alguma parada em algum país na Europa, que foi o meu caso, ele fazia uma parada na França. E eu vim chorando o caminho inteiro, até dormir, da Irlanda até a França. E aconteceu algo muito semelhante em Melancia. Só que a personagem principal ia da Inglaterra para a Irlanda. Estava indo do lugar onde ela morava, que era na Inglaterra, para a Irlanda, que era de onde ela era, para visitar a família dela e ficar perto deles por causa de uma situação que aconteceu na vida dela. E aqui, A Mulher que Roubou a Minha Vida, aconteceu uma situação muito inusitada também com essa mulher, que não aconteceu comigo, que ela teve a síndrome de Guillain-Barré. É uma síndrome que ela ataca os teus nervos, as bainhas de mielina do teu corpo. Se eu não me engano, é isso. E ela ficou muitos meses assim, não é meio que um coma. Conseguiam, só que a diferença é que conseguiam se comunicar com ela. Teve um médico ali que ele conseguiu se comunicar com ela. O médico, como eu sou muito boa com nomes, eu não me lembro mais do nome do médico, mas vou tentar catar aqui para poder falar para vocês, porque é inadmissível, né? A pessoa vir fazer resenha do livro e não lembra o nome do médico. Mas, enfim, ela teve um médico que conseguiu desenvolver uma forma de falar com ela. Então, ela, estava meio que em estado vegetativo. Sim, ela estava em estado vegetativo. A Stella Sweeney, que é a personagem principal. Mas, ao mesmo tempo que ela estava em estado vegetativo, ela também conseguia se comunicar com as pessoas. Ela só não conseguia se mover. Ela era meio que prisioneira dentro do próprio corpo dela. Mas ela tinha lembranças de tudo que aconteceu em volta dela durante aquele período em que ela ficou ali internada. E todas as conversas que ela teve com esse médico que se comunicava com ela, que encontrou uma maneira de se comunicar com ela. Vamos ver aqui se eu encontro a pessoa que era... Ela, no caso, tinha 2 filhos, que era a Betsy e o Jeffrey, e é muito engraçado como ela conta as coisas sobre o Jeffrey, porque o Jeffrey era uma pessoa totalmente, assim, um adolescente totalmente disfuncional, para um adolescente. Ela era uma mãe que queria ver ele sendo um adolescente de verdade, saindo para namorar, saindo com os amigos, e não ele ia pro yoga, esse tipo de coisa. E a Betsy era uma menina super pra frente. E ela tinha um marido que se chamava Ryan. E pelo que tudo mostra no livro, o livro ele fica intercalando momentos do agora e momentos do passado e momentos em que ela virou uma autora de super sucesso. Então ele meio que intercala entre 3 tempos diferentes. Foi o que eu consegui perceber durante a leitura do livro. E aí ela se separa do Ryan
Mas o que dá a entender que o Ryan, ele se distanciou dela durante a relação deles, acabou se deteriorando por conta dessa doença dela, da síndrome de Guillain-Barré. E o Ryan, ele foi tido como o cara que fez de tudo ali pelos filhos, e depois ela vai descobrindo que o Ryan, ele meio que não fez muita coisa, ele fez o que ele era acostumado a fazer, porque tudo quem tomava conta em casa era ela, e quando ela ficou acamada, quem ajudou muito foi a irmã dela, os pais dela, e ela ficava se sentindo super culpada porque ele teve que se virar para tomar conta dela, tomar conta das coisas em casa, na verdade. E no final nada disso era verdade, né? Só que qual é o problema? É que a Stella, ela acaba se apaixonando pelo cara que cuida dela no hospital. E é um cara que quase ninguém gostava, porque ele costumava ser uma pessoa um pouco mal-humorada e muito, assim, direta, muito franca com as coisas que ele tinha que falar. Então isso deixava as pessoas meio assim, sem querer falar com ele. Só que o que acontece? Ela vai desenvolvendo toda uma conversa com o médico que toma conta dela, e o médico, ele tem um caderninho que ele vai fazendo anotações das coisas que eles dois conversam, para ele ir conseguindo tomar nota da evolução dela durante o processo. Ele nunca tinha pego um caso desse, ele aqui no livro diz que é uma doença extremamente incomum, é uma doença bem rara de desenvolver, então ele estava trocando conversa com uma pessoa lá dos Estados Unidos. Se eu não me engano, foi essa pessoa, um médico lá dos Estados Unidos, que deu esse toque para o médico que tomava conta dela, dizendo, olha, tenta conversar com ela através de piscadas, através de palavras, e aí tu vê durante a leitura do livro que tem o tempo todo, trecho de uma piscada de cada vez. Depois de um tempo tu lendo o livro, eu acho que quase metade do livro, eu não sei precisar direito, porque quando tu vai lendo no Kindle, o Kindle ele vai mostrando o tempo restante no e-book, ou o tempo restante no capítulo. E vai te dando a porcentagem do que tu já leu do livro. Não sei se vai aparecer aqui, porque fica meio estourado. Mas aqui pra mim, por exemplo, eu nessa página, nessa posição do livro, diz que eu tenho um tempo restante no e-book de 44 minutos e eu tô em 57% do livro lido. Então, ele vai te dizendo que tu tá na metade ou em que parte do livro dessa forma. Se tu vai ler no celular ou no tablet, o Kindle ele vai provavelmente te dar as páginas. Ele mostra as páginas, se eu não me engano. Só que o que acontece? Tu só vai entender meio que na metade do livro que o cara, ele foi... aquele cara, que era o médico dela, que foi anotando tudo que ela falava, ele acabou criando um livro com as anotações que ele fez sobre ela, sobre as coisas que ela falava. Como ela ficava muito tempo ali, né, ociosa, presa dentro dela mesma, acabava que quando ela conversava com ele, com o médico, ela falava algumas coisas muito sábias, que ela mesma disse que nem ela sabia que ela tinha tanta sabedoria assim. Ela foi descobrir um dia, por um acaso, porque o cara se interessou por ela e resolveu, para tentar conquistar ela depois que ela já estava boa, depois de meses que ela ficou numa UTI, depois de meses que ela conseguiu voltar para casa, o médico tentando conquistar ela, e ele tinha se separado porque ele acabou com ela na UTI, se apaixonando por ela, pelas conversas que eles dois tinham. E que, pasme, logo no início do livro, tem uma batida de carro, e nessa batida de carro, ela bate no carro do irmão do médico que tá tomando conta dela. Só que na época ela ainda não tinha ficado doente, então, tipo, o médico e ela se conhecem ali, naquela batida de carro. Gente, eu simplesmente vou andando todo o livro e não aparece o nome do homem. Sendo que fica falando o nome dele o tempo todo, quando tu vais lendo o livro. E aí, justo agora, não aparece o nome do personagem, que é muito importante, uma vez que tu tá fazendo a resenha de um livro, né? Mas bem coisa de Alice mesmo, não gravar o nome dos personagens. Eu poderia, por exemplo, ter marcado o nome do personagem, de todos os personagens, ter deixado uma nota em cima, mas eu não fiz isso. Aqui um exemplo para vocês de
quando vinha o trecho de uma piscada de cada vez. Eu acho que a tela do meu celular não vai mostrar de jeito nenhum. Mas, ó, vinha um trecho aqui em cima e aí embaixo o trecho de uma piscada de cada vez. Isso é alguma coisa que ela vai falar durante esse momento aqui em que ela tá presa no corpo dela na UTI. E aí ela vai soltando esses trechos e essas coisas acabam sendo anotadas pelo médico dela, quando ele vai conversar com ela. Aqui deve ter alguma coisa sobre o médico dela, tem uma visita do Ryan, da Betsy, do Jeffrey. E em algum momento aquele trecho ali, que aparece logo no início do capítulo, vai acabar saindo aqui no meio desse capítulo que mostra ela na UTI, sabe? Tipo, ela acaba que ela reflete tanto na vida que ela vai soltando palavras bem sábias para ela poder lidar com esse momento da vida dela. E aquele médico, em específico, que ela acaba se apaixonando, eles têm toda uma história de amor e blá blá blá. E por conta desse médico, ela decide terminar o casamento dela, que ela viu que não estava mais dando certo com o Ryan. Mas ela tomou coragem de ter essa conversa com ele, porque ela percebeu que começou a gostar desse médico. Mesmo meses depois dela ter saído da síndrome, ter se recuperado, ter feito toda uma situação de fisioterapia para voltar a ter uma vida normal, ela não conseguia esquecer aqueles momentos que ela teve com aquele médico ali dentro da UTI. E que foi uma coisa bem estranha, bem incomum, bem anormal. Chega a ser trocado de médico durante o período que ela tá lá, porque o médico ele era casado e o casamento dele também não estava indo bem. E ele acaba se apaixonando com ela na UTI. E ela acha isso, assim, uma piada, porque ela fica o tempo todo se diminuindo, dizendo o quanto ela achava que ela estava horrível, ridícula. Às vezes ela não tinha ninguém que conseguisse parar e dar um banho decente nela ou ajeitar o cabelo dela. E ela ficava sempre se importando com isso, principalmente porque o médico que tomava conta dela era um médico muito bonito. Então isso era outra coisa que fazia ela ficar se sentindo bem para baixo. Olha, eu vou dar um exemplo de coisas que ela falava, como por exemplo, quando você estiver atravessando o inferno, siga sempre em frente, trecho de uma piscada de cada vez. Então ela falava coisas assim, desse tipo, enquanto ela estava conversando com o médico, tá? E vai girando em torno disso, até que que nem eu disse, ela saiu, conseguiu recuperar a vida dela, e aí o que acontece? O médico, ele resolve, pra tentar conquistar ela e mostrar pra ela que ele realmente estava interessado nela, e ele parecia ser uma pessoa meio famosinha, assim, ali, pelo menos na cidade, se não no país, mas era uma pessoa famosa na cidade, e ele era casado com uma pessoa que também era muito famosa, e os dois terminaram o casamento porque, além da mulher dele ter percebido que ele estava se distanciando dela, eles não conseguiam ter filhos, eles decidiram tomar a decisão de ter filhos já numa idade assim, bem acima dos 30 anos, e ela acabou tendo dificuldades para engravidar e eles não conseguiram vencer essa impossibilidade de ter filhos. E aí a Stella, só que o que acontece? A Stella ela fica muito chateada, porque trocaram o médico dela, foi uma médica que depois, ao longo da história, a gente descobre que ela é parceira desse médico no consultório para tomar conta dela, então era alguém que ele confiava, mas a Nancy latindo lá fora, relevem, qualquer barulhinho ela começa. Mas ela fica chateada porque o médico ele simplesmente some sem dar nenhuma explicação. E olha só, parece bebê, né? Daí a mãe fala e aí late lá fora. Então, o médico, ele some sem dar nenhuma explicação. E ele também, tipo, nem tenta ir lá justificar o porquê que ele sumiu. Tanto que isso, durante o período que ela tá na UTI, acaba afetando a recuperação dela. A médica que começa a tomar conta dela, vai olhar o prontuário dela e ver que ela tá... Não sei se essa palavra não existe, mas ela não tá mais evoluindo e ela ainda tá regredindo. Eu ia falar desevoluindo. Ela tá regredindo ao que ela já tinha conseguido conquistar das melhoras dela ali na UTI.
Então isso vai deixando eles bem preocupados. Só que ela meio que entra numa depressão porque simplesmente o cara sumiu, que era médico dela, que era a pessoa que conseguia, às vezes, só por uma piscada, entender tudo que ela tinha para falar. E ele repetia para ela e ela ficava impressionada com a conexão que eles dois tinham criado. E isso acaba deixando ela bem chateada quando ela finalmente sai da UTI, encontra com ele, e ele fica tentando conquistar ela, e a irmã dela, que é a pessoa com quem ela trabalha num salão como esteticista, também não consegue acreditar naquilo ali, né? Tipo, o cara, ele não é do mesmo mundo que o teu, tu é casada, e ela, a gente já se separou. Mas se separou como? Quando? Porque até ontem vocês dois estavam juntos. E aí a irmã dela começa a tentar trazer ela pra realidade de, olha, tu te separou por causa do médico, ou tu te separou porque o relacionamento não prestava mais, não estava mais legal. E na verdade era por conta dos dois, né? Ela separou, ela resolveu, ela percebeu, admitiu que o relacionamento não estava mais legal, mas porque de fato ela conheceu uma pessoa que fez ela enxergar que ela podia ter algo legal finalmente com alguém. E ela estava presa naquele relacionamento que nem ela nem o marido estavam felizes. E só levando em consideração os filhos, e os filhos daqui a pouco estavam se mandando de casa. Essa que é a verdade. Acaba que me passa todo o período que eu estou aqui explicando sobre o livro para vocês, ou para ti. E aí o que acontece? Eu não encontrei em momento nenhum o nome do médico que tomou conta da Estela. Olha só, vou ficar devendo isso. Vou ter que deixar aqui no card de informações qual é o nome do médico que ficou tomando conta dela, porque eu realmente não marquei. Isso daí é uma coisa para que serve o Kindle, né? Para tu fazer essas marcações também e depois só ir ali nas partes mais que tem tuas marcações e ler. Essa deveria ser uma das vantagens do Kindle, mas não foi. Enfim, não foi no meu caso. Aqui eu tô com uma amostra grátis dele, então eu provavelmente não vou conseguir baixar as anotações que eu fiz, já estão no meu e-mail as anotações que eu fiz, as partes que tipo, eu grifei, sabe? Ou que eu fiz, coloquei alguma nota, mas depois eu precisei fazer uma atualização na minha conta do Prime e acabou que muitos livros que estavam na minha conta Prime, que eu tinha conseguido emprestar pela conta do Prime, eles saíram, ficaram indisponíveis para mim. E esse aqui foi um deles. Só que eu já tinha terminado de ler o livro, graças a Deus. Senão eu não ia poder trazer para ti essa história magnífica sem o nome de um dos personagens principais, coadjuvantes principais. Olha só qual é o nome do médico, né? Eu vou ficar devendo, mas é a minha realidade. Vamos lá, aqui tu consegue voltar então a gente vai voltar pra cá, porque é o que tem pra fazer. Essa aqui é a história, é a capa do livro que eu te contei a história. Ó. Depois tu vai virando e ele vai ficando igual todos os outros livros da Marian Case. Vai aparecendo os outros títulos que tem dela, ó. Aqui. Então tem todos esses outros títulos que ela também tem escrito, deixa eu ver se vai aparecer, ó, tá vendo? E aí tu podes comprar esse livro pra tu ler, assim como tu podes conseguir o livro através do Prime Reading. Eu não tenho Prime Reading, mas eu tenho a conta do Prime, que nem eu falei, que é a outra forma de tu pegar o livro pra ler, se tu não tiver ele, por exemplo, assim, fisicamente. Mas são livros grandes, são livros, assim, que tu tem que ter uma certa paciência. A Marian Case, ela é uma autora que, às vezes, tu percebe que ela, para conseguir fazer o número de páginas que ela precisa fazer, eu imagino que por conta da editora, ela faz uma leve encheção de linguiça e acaba ficando, em alguns momentos, o livro um pouquinho chato, assim, mas, no geral, o livro é muito divertido. Os livros dela são muito divertidos, tu te pega rindo sozinha das coisas que tu tá lendo, quando tu tá vendo assim, tu tá dando gargalhadas, sério, é muito bom. Os livros dela, se tu tiver como ler esse livro ou qualquer livro
dos títulos dela, como por exemplo, Férias, Melancia, Sushi, A Mulher que Roubou Minha Vida, Tem Alguém Aí, Casório. Leiam, vocês vão gostar muito. São livros que podem dar uma assustada. Ou Mamãe Walsh, se tu não é acostumado a ler livros grandes, ou se tu não sabe se tu vai gostar da leitura do livro dela, compra Mamãe Walsh, de repente, que é um livro bem fininho, assim, bem fininho mesmo, acho que não chega a ter 200 páginas. E ele conta a história da mãe da família Walsh. Aí por aí vocês já vão ter noção de como é as filhas dela. Mas é bem divertido. E encerro o vídeo pedindo para tu deixar teu like e compartilhar se tu gostaste desse resumo de história de 609 páginas. Se tu gostou da minha cachorra lá fora latindo, participando dessa conversa. E se tu gostou também de eu não lembrar do nome de um dos personagens principais, ou personagem coadjuvante, que era simplesmente o homem com quem ela vai passar boa parte do livro conversando, ou namorando, ou falando o nome dele. Obrigada pela tua paciência, muito obrigada. Se tu gostou desse vídeo, deixa teu like, compartilha, se inscreve no canal. Eu vou deixar uma resenha decente feita no blog. Como eu disse, agora eu tenho um site, um blog, onde eu vou poder escrever as minhas resenhas de uma forma mais interessante. Acho que vai ficar mais apropriado, assim, vai ficar uma coisa mais organizada. E eu vou deixar o nome do personagem principal do livro, então, ali pra ti. E vou deixar junto a fotos da capa do livro. Vou deixar também as fotos da especificação do livro que eu falei mais cedo pra ti ali. Tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau.